Bom, então, nós vamos seguir a leitura que nós estamos fazendo do livro da Sônia Rocha, que é Pobreza Social no Brasil. Nós começamos a falar desse livro na aula passada. E aí, para a gente relembrar o que nós discutimos, caso a gente, alguém tenha esquecido, assim como a Dori, às vezes a memória falha um pouquinho, inclusive com essa quantidade de informações que nós temos hoje em dia, fica um pouco difícil absorver tanta coisa. Mas na aula anterior, nós falamos essencialmente sobre a dificuldade de se conceituar pobreza. O que é pobreza? E nós vimos que existem critérios que são diferentes para fazer essa conceituação, a depender do país. Em relação a países mais ricos, países mais periféricos, esse critério ele vai modificar. Então, como ele modifica, essa forma de mensuração, essa medida, ela é muito diferente quando se trata, quando se analisa países, né? E isso vai dificultar as comparações que nós fazemos de um país em relação ao outro. E nós conversamos também, vocês trouxeram para mim uma reportagem, que eu trouxe ela, está mais no final dos slides, referente às desigualdades regionais. Nós conversamos um pouco disso e falamos a respeito do auxílio emergencial, né? Que vocês falaram que o auxílio ele pode atender bem uma região, mas não atende bem outra região. Então, nós temos também desigualdades regionais, conversamos um pouco sobre a questão do trabalho, do mercado de trabalho, da industrialização, bem rapidamente, mas só para dizer que, como o nosso país, ele tem formas diferentes de crescimento, né, de distribuição. E aí chegamos nos conceitos de pobreza absoluta e pobreza relativa. O conceito de pobreza absoluta vai ser mais trabalhado em países mais periféricos, em que a renda per capita ela não é capaz de suprir as necessidades que são consideradas ainda muito básicas, e a pobreza relativa mais em relação aos países mais ricos, em que essas necessidades básicas já estão supridas e se busca uma igualdade de renda. E a Sônia Rocha, no capítulo de hoje, não sei se vocês fizeram a leitura, eu espero que sim, ela vai falar que, apesar de toda essa dificuldade de mensuração, de critério, de problema de fazer de equiparar um país com o outro, que existe uma tipologia que vai adotar 3 conceitos diferentes para poder encaixar, analisar de forma diferente 3 países, né? Ou 3 tipos de países. Primeiro, são os países em que a renda, que a pobreza absoluta, ela acaba sendo inevitável. A renda per capita é muito baixa e esses países não são capazes de suprir essas necessidades básicas da população. Então, o mínimo não é suprido, a renda é insuficiente. Lembrando que a gente sempre está falando aqui de renda per capita. Em segundo lugar, ficariam os países que são mais ricos, ou os países mais desenvolvidos, são países que têm uma renda per capita elevada, contudo, esses países também têm uma elevada desigualdade de renda. Existem compensações, transferências de renda que são feitas, para que essas pessoas possam ter condições melhores e essa desigualdade de renda seja minimizada. Então, eles têm lá a pobreza relativa, não a pobreza absoluta. E existem países que são os países intermediários, que é o lugar em que o Brasil está encaixado. Nós temos uma renda per capita que ela é insuficiente e temos uma desigualdade de renda que ela é muito forte. Esse vai ser um dos grandes problemas. Essa renda per capita ela é insuficiente para suprir as condições que são condições mínimas, né? Então, para garantir essa qualidade de renda. E uma coisa que eu não disse é que esses países mais ricos e mais desenvolvidos, além de ter uma renda per capita elevada, embora tenha uma desigualdade de renda também elevada, essas compensações vão ser feitas com fornecimento de serviços, desses serviços básicos, mais de qualidade para essa população, né? A universalização desses serviços. Bom, e aí nós chegamos, então, no nosso país, que é o Brasil, que está incluído aí nessa posição que é chamada pela Sônia Rocha de posição intermediária. Bom,
E aí, uma característica muito forte do nosso país, que a Sônia vai trazer, é a persistência da pobreza absoluta. Então, ela vai repetir uns anos, uns dados, isso vai se repetir ao longo do livro, porque ela vai trazer sempre essas comparações e depois demorar o olhar dela e os estudos e as análises em alguns períodos específicos, né, do Brasil. E ela vai falar, né, a respeito da década de 70, né, 1970, a nossa época do milagre, que nós falamos, mas repetindo, nós vamos ter um aumento da desigualdade de renda, e esse aumento da desigualdade ele é tolerado, porque nós estamos num período de crescimento econômico, aumentando o bolo, e aí entende-se que esse período é um período, esse momento de desigualdade, ele vai ser passageiro. E aí de 70 para 80, verifica-se que ocorre assim uma queda da pobreza, mas essa queda da pobreza ela é muito pouca em relação ao que poderia ter sido, se essa renda tivesse sido melhor distribuída. Lá em 1980, esse crescimento que nós estávamos tendo em 70, ele não vai acontecer. A gente tem uma diminuição desse crescimento que estava acontecendo e essa redução ela vai ser maior em relação às pessoas que têm uma renda menor. Então, quanto menor a renda dessas pessoas, maior vai ser a redução desse crescimento econômico, maior vai ser a redução da renda para essas pessoas. Em 90, a gente vai ter esse cenário, ele vai se manter, mas lá no início, em 94, nós vamos ter a estabilização com o plano, né? Nós vamos falar sobre essa década com mais cuidado, mais à frente, em alguma outra aula. E aí nós vamos ter a redução de 1/3 das pessoas pobres. Só que nós vamos continuar tendo desigualdade de rendimentos no nosso país. E essa desigualdade no Brasil, para reduzir a pobreza, e ela vai trazer aí três categorias, né? Vai falar sobre a necessidade da justiça social. E aí eu trouxe um pouquinho aqui para a gente conversar sobre macroeconomia, lembrar sobre as nossas metas macroeconômicas. Vai falar que é necessário reduzir a pobreza, porque a pobreza também ela é disfuncional. Quanto maior a desigualdade, quanto maior os abismos sociais, maiores são os conflitos. E uma outra questão, quando a gente fala de crescimento, de oportunidade, nós também temos um crescimento que não é só um crescimento de renda, ou uma concentração que não é só de renda, mas existe uma concentração de oportunidade, que não é natural, né? Ela colocou até natural entre aspas, porque as pessoas que têm essa oportunidade de crescimento não são, isso não é universal, não são todas as pessoas. E aí, quando a gente fala em macroeconomia, uma das metas, e aqui eu não coloquei a referência, mas esse é o livro do Vasconcelos, além do crescimento econômico, uma das metas também é a distribuição de renda, de renda socialmente justa, né? E nós vimos, eu estou falando nós, mas não foi nós juntos e juntas, mas vocês sabem já, certamente, que a macroeconomia, ela vai ganhar notoriedade, né, através de Keynes. Então, a gente teve a Grande Depressão lá em 30, lá em 33, a gente tinha 1/4 da força de trabalho norte-americana desempregada, né, o PIB real estava 30% abaixo, cortei aqui, do que era antes, e Keynes, então, vai lançar a teoria geral do emprego, dos juros da moeda, propondo uma nova forma de analisar a economia. E aí, isso vai ser muito noticiado nessa época, né, isso vai passar nos jornais, e isso vai fazer com que nós, por exemplo, estejamos aqui hoje analisando, a gente vai tratar das políticas econômicas um pouco mais à frente, vai falar a gente vai falar sobre transferência de renda e outras políticas sociais também, e aí, a partir desse cenário, nós vamos continuar debatendo hoje, analisando como essas ferramentas econômicas, né, elas são necessárias para que a gente possa alcançar essas metas macroeconômicas. E quando a gente fala de Keynes, eu não sei em relação às aulas que vocês têm, as discussões que são feitas, mas quando eu fiz a minha graduação, por exemplo, a gente não conversava sobre outro aspecto, sobre o que Keynes também propunha e pensava, o que ele almejava a partir das suas teorias. Mas Keynes tem um outro livro, que eu não sei se vocês conhecem ou já leram, que chama Possibilidades Econômicas para os Nossos Netos. E aí ele vai contrapor essa questão da realização humana e a acumulação de riqueza.
ele vai dizer que o crescimento econômico é necessário, mas que chegaria um momento em que nós conseguiríamos produzir e crescer economicamente para superar os problemas que nós temos, sendo um deles a fome. Então, ele pensava que chegaria um momento que isso poderia acontecer, né, que o crescimento econômico iria propor essa distribuição justa e que nós poderíamos ter tempo, assim, para as outras coisas. Bom, e aí eu trouxe aqui um trecho da Catherine Marçal, que é o lado invisível da economia, que ela vai dizer o seguinte, é um recorte, né, então está faltando umas partes aí. Ao mesmo tempo, os problemas com os quais Keynes se preocupava estão longe de serem resolvidos. Em muitos casos, também se tornaram invisíveis. Quando todos somos indivíduos racionais, questões como raça, classe e sexo se tornam irrelevantes. Eu trouxe esse trecho especificamente porque nós falamos na aula passada sobre a questão da miséria, na extrema pobreza, e vimos as pessoas que são mais afetadas por essas condições, né? Então, nós não podemos fazer com que isso seja naturalizado ou que fique invisibilizado. E por isso nós estamos aqui levantando essas discussões. Quais são as pessoas que vão sofrer mais com esses impactos, né? Com essas desigualdades, com esses abismos econômicos, sociais que nós temos. E aí nós vamos ter um momento, eu não sei se semana que vem ou na outra, que nós vamos tratar justamente do perfil dessas pessoas. Quem são as pessoas pobres no Brasil? Bom, e aí, a Sônia Rocha vai trazer um momento, vai chegar numa parte muito interessante do texto, que é para dizer em relação à desigualdade, falando ainda da desigualdade de renda, que é o objetivo do capítulo, ela vai falar desigualdade entre pessoas ou entre famílias. E nós vamos ter aulas para falar sobre essa questão das famílias, da questão geracional, da solidariedade. Bom, e aí ela vai dizer que nós sabemos que nós utilizamos o censo, utilizamos a PNAD, para entender qual que é a situação econômica das pessoas, para entender o perfil, renda, né, quantos bens as pessoas possuem em suas casas e etc. Só que ela vai dizer que algo bem interessante que nós temos que analisar em relação ao bem-estar social não é só referente à renda individual das pessoas, mas principalmente em relação à renda familiar. Porque existem pessoas numa família, por exemplo, que não estão em condições de trabalhar ou que não podem trabalhar. Então, essa repartição dessa renda dentro da família, ela é muito necessária para fazer com que outras pessoas tenham condições de consumir. E quando nós falamos em família, e aí trazendo, como a Sônia Rocha diz, de forma analítica, o que é família, qual que é o conceito de família, são pessoas que vão morar no mesmo domicílio e vão ser ligadas, seja por um lado de parentesco ou não, mas que vão ser um grupo que vão ser solidários, né? Serão pessoas solidárias umas com as outras em relação ao rendimento e em relação ao consumo. Então, essa distribuição dentro desse grupo familiar vai permitir com que outras pessoas tenham acesso a bens e serviços, a uma moradia, a proteção, que vão fazer com que ela tenha um bem-estar que ela, desprovida de renda, não teria possibilidade. Só que, nesse caso, a renda familiar, ela seria, então, mais relevante para fazer essa análise, mas quando nós fazemos uma análise, e ela traz os dados na tabela, em relação ao índice de Gini individual ou em relação à renda familiar, o índice de Gini vai trazer também essas mesmas desigualdades. Por quê? Nesse caso, como o índice de Gini vai mostrar ainda essa relação desigual, quando a gente analisa por uma ótica de renda familiar, vai mostrar que as famílias, ou essa renda, ela não está cumprindo o seu papel, ou não está sendo suficiente para fazer com que outras pessoas tenham esse acesso. Essa renda ainda é pequena, e aí mais ainda, observou-se que as rendas mais inferiores são referentes a famílias que são mais numerosas, né, famílias mais pobres, mais numerosas e renda mais baixa. E aí, a Sônia vai trazer uns índices de Gini de 70, de 80,
né, 0,56, 0,59. Nós sabemos que quanto mais próximo a um, mais desigual é a renda, né, a maior a desigualdade de renda. Eu trouxe novamente os dados que eu trouxe na aula passada, do índice de 2018 e 2019. A gente conversou um pouco por que eles se mantiveram, né, muito próximos em relação a 2018 a 2019. E eu trouxe aqui um gráfico da PNAD, que ele é de 76 até 2014. O link vai ficar disponível para vocês nos slides. Depois dê uma olhada, que lá nós temos de 1976 até agora, né, os anos mais recentes, todos os nossos índices de Gini desse período. E aí, 2014 foi o ano que nós tivemos aqui, pelo menos nesse gráfico, né? Eu olhei na tabela, isso continua, persiste, né? Lógico que persiste, porque em relação ao ano, mas eu quero dizer que eu confirmei na tabela em relação aos outros anos. 2014 teve um índice de 0,518, né? Então, a gente teve um índice menor em relação aos anos anteriores. Só que, quando nós olhamos para o nosso país e a gente verifica esse aumento, né, da desigualdade de renda, tanto que nós não estamos tão distantes assim. Eu sei que os números fazem muita diferença quando a gente olha 70 e o ano de 2019. E embora o nosso país esteja ocupando o lugar de número 79, de acordo com o relatório da ONU, que é esse aqui, ó, tem o link, depois vocês acessam, tem ele em inglês e tem ele em português. Lá vocês têm todas as informações. E tem o site do IPEA que vai trazer esses dados, né, referente a esse relatório. E outros sites também. O Brasil, ele caiu para o lugar de número 79 no Índice de Desenvolvimento Humano. Ainda está, conforme eu mostrei na tabela para vocês na aula passada, entre os países que têm um alto desenvolvimento humano. E em relação à América Latina, ele ocupa o 4º lugar. No entanto, o Brasil ainda está entre os 10 países que mais possui o índice de Gini maior, né, mais desigual, mais próximo a 1. Bom, e aí a Ruth, ela vai falar sobre a importância do imposto de renda, pensando em soluções, só que ela vai dizer que as soluções que nós temos, eu tinha feito, vou mudar aqui, em relação às soluções, pensar nos impactos distributivos que as ações, que as decisões terão, utilizar todos os recursos que nós temos disponíveis para isso, e caso a gente não consiga fazer a distribuição dessa forma, que sejam realizadas medidas compensatórias, como é o caso da transferência de renda. Inclusive, em relação à transferência de renda, dependendo do histórico dos países, elas podem ter, elas têm um multiplicador, às vezes, maior do que em relação a outras medidas que são realizadas, né, quando a gente fala de política fiscal. E aí eu trouxe para vocês algumas informações. Essa aqui é a tabela do DIEESE. Não encontrei dados mais atuais. Deixei aqui para vocês o link, esse link maior em relação a essa tabela que eu trouxe. E esse link mais curto, que é diese.org.br/sexta, lá vocês conseguem colocar o período que vocês querem, por exemplo, janeiro de 2020, dezembro de 2018, e analisar o valor da cesta nessas capitais. Eu trouxe essa reportagem justamente porque vocês falaram na aula passada sobre a questão do auxílio, né? O auxílio que revoluciona a vida no Ceará e não salva da rua em São Paulo, que é o título dessa reportagem. E aí eu trouxe aqui o valor da cesta básica nas capitais. E uma informação bem interessante que essa tabela traz do Diese para a gente é que ela vai mostrar o valor da cesta por capital. Então, nós temos aí da cesta mais cara para a cesta mais barata. São Paulo tem a cesta de R$ 519,76, enquanto Aracaju R$ 371. E aí vai trazer qual que é o percentual do salário mínimo que as pessoas têm que abrir mão para comprar essa cesta. Então, quanto mais cara a cesta, evidentemente, maior o percentual que as pessoas têm que dispor da sua renda para comprar esse alimento, e mais horas, então, elas têm que trabalhar. E aí, nessa
nessa tabela, o Diese vai trazer quanto tempo de trabalho, quantas horas as pessoas têm que trabalhar para que elas possam comprar essa cesta básica de alimentos. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, para que as pessoas possam comprar uma cesta de R$ 519,76, elas precisam trabalhar 109 horas e 25 minutos, né, levando em consideração o salário mínimo. Ai, gente, eu achei sim. Professor, Perdão. Oi. desculpa interromper rapidinho, mas é engraçado também fazer uma observação no slide anterior também em relação a Brasília e Goiânia, que você vê uma diferença bem grande das duas, o valor da cesta, sendo que estão no Centro-Oeste, né? Sim, inclusive acho que foi você que falou, né, isso pra gente na aula passada. Sim, eu lembro que eu comentei na aula passada. Sim, de Brasília, né? Então, Brasília a gente tem uma cesta de R$ 481 e Goiânia, do lado, R$ 448. Então, as diferenças elas são muito grandes, não só quando a gente olha as macro-regiões, né? Mas as cidades próximas, regiões próximas, principalmente quando a gente fala de Brasília, né? Que é uma região que tem um custo de vida altíssimo. E aí, perdão, gente, eu falei que eu não tinha encontrado, mas eu encontrei sim. Aqui é o valor da cesta de junho, julho e agosto. Setembro, evidentemente, não tem. Só que a planilha ficou muito extensa, né? Porque o formato dela é diferente, então não trouxe todas as cidades, né? Todas as capitais. Mas Goiânia aqui continua com 480,78. Perdão, já aumentou aí quase R$ 40, né? Então, de fevereiro para cá, teve aumento de quase R$ 40 na cesta de Goiânia. Bom, deixa eu voltar para cá. Eu vou parar a gravação